Iniciando a gravação. Deixa eu conferir aqui que não apareceu escrito. Tá. Bom, tá gravando a aula do dia 13 de abril de 2021. Ontem, então, nós começamos a trabalhar os problemas, e a gente resumiu esses problemas com o liberalismo, né? Há três grandes problemas no decorrer. Bom dia, Maria. Obrigado por ligar sua câmera também. Bom dia, Matheus, né? Lucas, Júlia. Bom, então, nós começamos a trabalhar, nós estamos resumindo esses problemas, obviamente, gente, que o grau de complexidade, né, nos jogos reais, né, de poder, na história do século XIX, ele é muito maior. Mas a gente vai, então, organizar uma classificação, e esse é o objetivo da ciência, né? A ciência, ela classifica, simplifica para poder a gente poder entender esse processo, e depois a gente vai aprofundando em detalhes, né, se for o caso, com relação a essas questões. Então, nós falamos aí em três grandes problemas que ocorrem no decorrer do século XIX com o liberalismo e que vão, então, gerar as mudanças, as primeiras mudanças nesse Estado liberal, no constitucionalismo liberal, a caminho de uma ruptura que ocorre, bom dia, Aurora, uma ruptura que ocorre na Primeira Guerra Mundial, onde, então, aí seria um marco divisor de águas. Isso aí, a esmagadora maioria dos constitucionalistas, né, dos historiadores do direito, colocam a Primeira Guerra Mundial como um marco divisor de águas entre o Estado liberal, o constitucionalismo liberal, que teria ali, então, o seu fim, e a construção de um projeto de discurso social, né, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, muda o discurso, né, mudam as hegemonias ideológicas, né, onde, então, a perspectiva liberal individualista cede espaço a uma perspectiva social coletivista. Então, nós vamos estudar esse discurso social. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele vai ter três grandes vertentes. Nós vamos estudar cada uma delas. Uma vertente de centro, que é uma vertente híbrida, que nós vamos chamar, então, de uma vertente social liberal, ou mais comumente chamada de social-democrata, né? Ou socialismo democrático. Aqui a gente estaria, então, nesses nós vamos voltar, Luiz, já vamos lá, peraí. A gente estaria dentro desse espectro aí, que seria o espectro de centro, entre centro-direita e centro-esquerda, né? Que vai, então, portanto, aí desde um social-liberalismo, passando pela social-democracia, ao socialismo democrático. E o que vai mudar aí nessas vertentes, em geral, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo uma simplificação, né? O que vai mudar aí é justamente o grau de preocupação social, né? Que vai, então, mais para a esquerda, ou seja, quanto mais forte é o discurso social, a preocupação com a saúde, a educação, a previdência, o transporte, a moradia, isso é mais do campo da esquerda, né? Já no campo da direita, a ideia da livre iniciativa, a propriedade privada, a livre concorrência, mas dentro de um social-liberalismo com algum tipo de preocupação social, né? Então, isso aí no centro seria esse que nós vamos colocar, então, social-democracia, né? Mais à esquerda ou menos à esquerda, no espectro à esquerda, o socialismo real, as experiências com o socialismo real, né? E os estados que foram geridos pelos partidos comunistas. Então, veja bem, aí também é muito interessante a gente lembrar, não são estados comunistas, isso é uma incorreção absurda. O comunismo é o fim do Estado, né? É o fim do poder, da hierarquia, do poder organizado, né? Então, seria uma sociedade absolutamente livre, sem Estado. Só que, para chegar ao comunismo, os comunistas defendiam a necessidade de fortalecer o Estado. Então, você vai ter um Estado forte que vai se encarregar da saúde, da educação, da previdência, preparando as pessoas para viverem no futuro numa sociedade sem Estado.
Então, como elas são educadas, formadas dentro de uma ética, de uma moral específica, coletivista, comunitarista, para que então, quando elas estiverem preparadas, o Estado será extinto. Então, essa fase de transição é que é chamado de socialismo real, né? E que gerou aí autoritarismos, desvios graves, etc., e que foi o grande questionamento, né? Quer dizer, olha, há uma contradição aí, né? Eu quero acabar com o Estado para criar uma sociedade absolutamente livre, sem Estado, que seria a sociedade comunista, mas para chegar nessa sociedade comunista eu tenho que fortalecer o Estado, para que o Estado dê conta de oferecer saúde, educação, emprego, bem-estar para todo mundo, né? E aí, quando você fortalece o Estado, né, você cria essa contradição. Né? Olha, como é que eu vou fortalecer aquilo que eu quero depois destruir? Né? E aí vem essas contradições que a gente vai estudar, né, no pós-Segunda Guerra Mundial com o chamado socialismo real. Então, no discurso social, você tem ali. Sim, Aurora, isso é importante, porque uma coisa são as teorias socialistas. Isso aí a gente pode se aplicar a qualquer realidade, né? Mas isso é muito aplicado ao socialismo real. Né? Uma coisa são as teorias socialistas. São diversas teorias. Então, você tem aí o socialismo científico, né, que é o comunismo, o socialismo cristão, o socialismo democrático, várias vertentes, né, com vários teóricos do socialismo. Então, são muitos socialismos, né? O socialismo real é o que chama do socialismo realmente experimentado, ou seja, o que que essas teorias, e principalmente o chamado socialismo científico, o que que elas resultam. Travou só pra mim? Para mim Que também. travou aqui pra mim também. Pra todo mundo, eu acho. Pra mim também. Eu sou travadão, velho.
Oi. Gente, vocês viram? Eu estava falando de comunismo, aí caiu tudo aqui em casa. Olha que esse negócio, hein? Estão querendo silenciar. Professor, estão tentando te derrubar, não deixa não. Estão São os tentando me hackers. derrubar, gente. São os hackers. Olha, caiu o sinal, caiu tudo. Eu não consegui entrar. Depois não abri o Teams. Caiu tudo. Agora voltou. Estou me ouvindo bem, né? Estamos sim. É um aviso do governo, professor. Toma cuidado aí. Foi uma, Daqui a pouco aparece uma van preta na sua porta aí. Se eu sumir, vocês já sabem. Olha, aí vocês vão sair com cartaz na rua. Queremos o professor Zé Luiz de volta. Sequestrado, sumiu. Está nos porões da ditadura. E não. Depois isso já aconteceu, né? Vai rindo não, Zé Luiz. Vai rindo, está rindo, Zé Luiz. Ri não. Bom, então vamos voltar. Onde foi que eu parei, hein? Onde foi que eu parei? Não, onde foi que eu sumiu, que travou? Você tá Ô, professor. Oi. sobre socialismo real e socialismo. Isso. Então, tá, os conceitos, né? Nós temos que trabalhar ainda o terceiro problema lá do liberalismo. Então, Bruno, fala aí também. O que foi? Não, você estava falando da questão da diferença do socialismo real e que existiu e do socialismo científico. No caso, o socialismo, você estava falando dessa questão, né? O socialismo científico, né, que é conhecido como marxismo também, ele foi criado, ele foi idealizado por aqueles dois intelectuais, não foi, professor? O Karl Sim. Marx e o Friedrich Engels, que era industrial alemão amigo de Karl Marx. Exatamente. No caso, o socialismo real, assim, eu queria até te perguntar, não sei se você concorda comigo, mas ao tentar implementar os ideais socialistas, no caso, os ideais socialistas do socialismo ideal, socialismo marxista, Sim. houve ao longo do tempo uma deturpação ideológica, no caso, sistemática em relação a esses ideais. Até mesmo Sim. você havia dito a respeito disso. No caso, por exemplo, no socialismo real, eu até ia te perguntar, por exemplo, que existiu na Romênia, o Sim. Nicolau Ceausescu, que era o presidente intitulado, pelo menos ele se dizia ser socialista, ele foi um dos ditadores mais violentos que existiu na história da humanidade. Sim. Ele, no caso, eu não penso, não sei o que você pensa a respeito, mas eu não penso que ele conseguiu implementar o socialismo lá, porque, primeiro, a classe política ela era extremamente corrupta. A família dele, a esposa dele ficava usando joias, vivia num luxo danado, ele e a família dele, enquanto a população vivia na pobreza, uma miséria tremenda. Então, assim, tem essa questão, né, de que, digamos assim, que em vez de implementar um regime verdadeiramente democrático, mais justo, eficiente, né, indo em direção ao comunismo, eles retrocederam. Eles implementaram um regime totalitário, né? No caso, uma ditadura que tinha princípios, no caso, capitalistas que eles tanto criticavam, como a questão da desigualdade, da ganância, né? Da ânsia por poder. Seria isso? Sim, exatamente. Isso aí, Bruno. Preciso. Né? Você vai pegar... Então, primeiro, assim, só resumindo e respondendo a pergunta, para a gente voltar lá. É isso. Primeiro, então, você tem as diversas vertentes do socialismo. O socialismo científico, que é o marxismo, o socialismo cristão, o socialismo democrático, vários teóricos do socialismo que estão por trás, então, dessas várias ideias, né, projetos de economia, de sociedade, etc., e experiências. E o que se chama de socialismo real, e essa expressão, ela poderia ser, como eu disse, ela poderia ser aplicada também às outras teorias, né? O liberalismo real, o social-democracia real, etc. Só que a expressão utilizada é socialismo real, o socialismo realmente existente. Né? Por quê? Porque há uma distância muito grande, como você disse aí, né? Muito bem, há uma distância, muitas vezes, grande entre a teoria, né, e a prática. O que foi, então, o socialismo realmente existente, ou o socialismo real?
com graves distorções autoritárias, como foi o stalinismo, né, que foi totalitário, extremamente violento, como foi no caso da Romênia com o Ceausescu, né, que depois, quando teve a Revolução, derrubaram o Ceausescu, ele foi morto na rua, não sei se vocês lembram disso. Tem vídeo dele sendo executado pelo povo no meio da rua, o Ceausescu. Ele tentou fugir de helicóptero, etc., e pegaram o cara e mataram ele no meio da rua. E você tem outras experiências distintas. A Albânia, do Enver Hoxha também, que era muito radical. E aí, na verdade, esse então seria o socialismo real. Ou seja, as experiências reais do socialismo, e que também são distintas entre si. Então, o que foi na Tchecoslováquia é diferente do que foi na Alemanha Oriental, por exemplo, né, que é diferente do que foi na Polônia, que é diferente do que foi na Romênia, na Albânia, na Bulgária, na Hungria, né, são estados do leste europeu, da União Soviética, né, que é completamente diferente do que aconteceu em Cuba, que já é bastante diferente do que acontece na China, que já é completamente diferente do que acontece na Coreia do Norte, entendeu? Então, assim, historicamente, esse socialismo real é o que a história desses povos, né, sob a liderança, seja de movimentos revolucionários, como na China, né, com o Mao Tse-tung, na Albânia, com Enver Hoxha e outros lugares, né, onde então você tem experiências reais, que foi aquilo que historicamente foi construído, ou que foi possível ser construído historicamente, em geral com graves distorções. E essas distorções, principalmente quando geraram, nem sempre, mas quando geraram regimes totalitários, violentos, criou uma imensa resistência, né, da população em relação a isso. Não falar, ali é o comunismo, são os comunistas, né? Stalin é comunista, etc. O que, então, quer dizer, na verdade, o stalinismo ele é nacionalista, né? Ele tem muito pouco a ver, Stalin tem nada a ver com o pensamento, né, e com a teoria, ou com as teorias comunistas e com o marxismo. Tem nada a ver, né? É uma liderança furiosa, né, radical, que assume o poder dentro de um conflito na formação da União Soviética e que vai, então, gerar perseguições, violências, etc. Então, é necessário a gente agregar essas complexidades, né, para a gente entender o que é. Uma coisa, por exemplo, como eu já mencionei, né, hoje você tem experiências muito distintas. O que é a experiência chinesa? Olha, China é China. Não tem nada parecido com a China. E a gente precisa entender a China. É o país que mais cresce no mundo desde 1990. Né? A China tem eleições, mas ela é administrada pelo Partido Comunista, né? Que é o partido único. E a China ela é responsável. Então, aí são contradições. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês nesse momento, gente, é o seguinte. Travou de Caiu novo. de novo. Jura? Aí, voltou, pessoal, voltou. Voltou? Ué, Dessa vez gente, vocês não foram tão bravos, não. agora estão de sacanagem comigo, né? Você viu? Bom, só terminar a ideia que eu estava falando ali. Então, assim, a gente precisa agregar complexidades. É óbvio que não dá para eu falar de todos esses detalhes e todas essas experiências, senão a gente teria um curso só sobre liberalismo, só sobre comunismo, só sobre socialismo, só sobre, né? São várias. Então, o que a gente tem que, em primeiro lugar, que é importante vocês guardarem, há imensas complexidades. Então, não simplifique algo que é complexo e que precisa ser entendido. Né? A gente está vivendo um momento que é um momento que a gente já falou muito, que é o fim do sistema mundo moderno. Então, essas experiências todas, né, que falharam, que foram distorcidas, né, nas experiências liberais, as experiências socialistas, as experiências sociais-democratas, dessas, a que mais ainda está aí muito bem funcionando é do norte da Europa, mas tem suas explicações também por que está funcionando, na Escandinávia, que é a social-democracia. Né, o que seria, então, no campo da centro-esquerda, etc.
O resto está em crise grave. Então, vamos pensar assim, a China hoje não é algo, ela não cabe mais dentro dessas palavras antigas. A China é comunista? É óbvio que não, né? Comunismo é o fim do Estado, né? O fim da hierarquia, o fim do poder. Né? A China é socialista. Ela tem vários elementos de socialismo real, mas ela vai além. A China é capitalista? Não, a China não é capitalista. Né? Mas a China joga no mercado internacional com uma empresa que é altamente controlada com uma economia que é altamente controlada pelo Estado, planificada, como eram as economias socialistas, mas com elementos, ou seja, com áreas onde você tem ali livre empreendimentos, você tem joint ventures, etc. Então, se a gente começar a falar da China, né, primeiro, a gente vai ficar falando muito tempo, e isso, né, não cabe dentro de uma palavra. Então, o que eu estou querendo dizer? Os conceitos antigos, eles estão deixando de explicar o mundo contemporâneo. Então, guardem isso, gente. Os conceitos antigos, socialismo, comunismo, liberalismo, né, capitalismo, etc., eles estão deixando de explicar o mundo contemporâneo. O mundo não mais cabe dentro desses conceitos antigos. O mundo não mais cabe dentro dessas palavras antigas. Então, daí é que muitas vezes fala, nossa, meu professor, para responder uma pergunta, ele fala tanto, é porque não cabe mais, não mais explicam a complexidade do mundo contemporâneo. Então, guardem isso antes que me congelem de novo. E aí, por isso, a gente volta. Né? Por isso que tem que estudar, para a gente falar, olha, tem complexidade. Não aceite quando vem uma pessoa assim e falar, ah, isso é isso. Pum, não, não. Ah, isso é aquilo. Pum, não, não. Essa mágica não existe. E esses conceitos antigos não mais explicam o mundo contemporâneo. Então, você fala de China é uma coisa, né? Você fala dessa experiência, você fala do Vietnã, né? É semelhante, mas é outra coisa. Você fala de Cuba, é outra coisa, completamente diferente. Né? Você fala dessas experiências que estão aí no campo do chamado socialismo real, que já era muito diverso. Tá? Bom, então, e aí, então, Bruno, é isso mesmo. Você tem aí distorções, como, por exemplo, o Kim Jong-un, né? Na Coreia do Norte. Aquilo ali, o que foi, gente? Vocês estão rindo? Aquilo ali, conta aí, aquilo ali, essa coisa de familiar, de pai para filho. Bolsonaro está te espiando. Olha, gente, é bem capaz, né? Se ele tivesse espiando, seria bom, porque de repente ele aprende alguma coisa, né? Aquele tremendo vazio, né? Que é agora, o problema não é ele, não. Ele vai, assim, tem alguém, pode ter, com certeza tem. Mas, assim, também eu não tenho nada a esconder, porque tudo que eu falo, estudo, acredito, eu escrevo e falo na internet, então não tem nenhuma novidade. E eu já dei aula durante algum tempo na Escola Superior do Ministério Público, num curso de inteligência. Então, meus alunos eu tinha alunos que eram da ABIN, né, que eram da Polícia Federal, da Polícia Militar do Brasil inteiro, da Polícia Civil, da inteligência da Polícia Civil, da inteligência da Polícia Militar, da inteligência da Polícia Federal, da ABIN, da Receita Federal. Então, eu conheço esse povo todo, eles me conhecem, não precisa me investigar mais. Se eles quiserem me prender, eles me prendem amanhã. Se quiserem me matar também. Mas eu tenho boas relações, grandes amigos. Né? E eles são os caras muito estudiosos também. Não é igual o presidente que precisa estudar. Né? Então, agora, seria bom se ele estivesse espiando, gente. Se ele ouvisse, sim. Né? Professor, você desligou a câmera? Não! É porque eu não tô te vendo tem um tempão. Só tô gente, te ouvindo. Eu vejo todo olha. mundo, menos você. Ah, viu? Agora tá me vendo? O pessoal não quer que você dê aula hoje, não, professor. Tá. Viu? Agora apareceu. Agora apareceu. É o tema da aula, gente. Vamos voltar ao liberalismo aqui. É o tema da aula. Olha só. Tá divertido isso, viu? Estão vendo, sim, esse negócio na prática. Bom, vamos falar, então, do terceiro problema, porque depois nós vamos voltar ainda, na próxima aula, nós vamos voltar nesse discurso social. Então, na verdade, eu estava só falando, o negócio rendeu, sumiu, né? Eu estava só falando do discurso social,
né, que você tem um discurso social de extrema-direita, que é o nazifascismo, um discurso social de esquerda, que é o socialismo, as várias correntes socialistas, o socialismo real, né? E aí as distorções que ocorrem, né, nisso aqui, né? Um discurso social que nós diríamos, então, de centro, que é a social-democracia, que hoje é colocada como centro-esquerda, mas ele é colocado teoricamente como de centro, por quê? Porque ele combina aspectos do liberalismo com aspectos do socialismo, gerando aí a social-democracia ou social-liberalismo, tá? Então, você tem, resumindo assim, uma classificação bem simplista, né? É um discurso social à direita, à extrema-direita, que é o nazismo e o fascismo. Um discurso social à esquerda, que é o socialismo, né? E aí as experiências reais do socialismo real, né? Nessas experiências reais, há distorções de extrema esquerda, chamadas de extrema esquerda, que é o stalinismo, por exemplo. E há um discurso social de centro, híbrido, que é a social-democracia, né? Ou social-liberalismo. Vamos ficar com social-democracia, que é a expressão mais utilizada. Mas eu falo aqui de centro, por quê? Porque ela combina, né, liberalismo com socialismo, é a social-democracia. Tá? Mas no campo político, partidário, eles são colocados no campo do centro-esquerda. Tá bom? Bom. Nossa, eu já tô ficando com dó. Eu já tô começando a ficar assustado, isso sim. É engraçado que a imagem de vocês também tá travando, assim. Não sei se vocês estão... Na Na minha, não. viu? Na minha tá todo mundo mexendo. A Júlia, o Matheus, o Lucas. A casa caiu. A minha internet aqui tá normal. Ô, gente, Pra mim alguém sabe o que eu também. perguntei pro José Luiz, a resposta que eu perguntei pra ele no chat? Porque ele não viu. Essa é coisa da Samela responderia. Samela, me ajuda? Na verdade, então, acho que isso aí você deveria perguntar realmente pro professor, mas na minha percepção, o que ele quis dizer, né, com sendo de esquerda, seriam os partidos que governam estados, né, a partir de uma ideologia. Essa ideologia sendo as ideologias de esquerda. Aquilo que a gente vai chamar de comunismo realmente é aquele estado, aquele ambiente político sem estado. Então, de certa maneira, não seria mais nem mesmo esquerda, porque já haveriam dissolvido todas essas nuances políticas a partir de estados, né? Agora, como isso aconteceria na prática, eu não acredito que realmente teria uma dissolução total dessas perspectivas, né? Seria, na verdade, uma evolução, um encadeamento ali de experiências que vão refinando esses métodos, essas formas de organização social. Mas se essa nomenclatura direita-esquerda permaneceria, não sei também dizer. Não sei se eu tambem expliquei, né? Não, mas deu para entender, uma refletida aí. Eu acho que não tem uma resposta certa acerca dessa questão. É porque ele falou que o social-democrata é de centro-esquerda, ele falou que o socialismo real era de esquerda, eu já fiquei, opa, como assim pode ser de esquerda, sendo que ele falou que também tem totalitarismo? Aí ele começou a explicar essa ideia, eu falei, como é que o totalitarismo, tipo, vai ser esquerda, assim? Então, porque de onde que surge, né, essa ideia de totalitarismo? É de uma teórica, né, muito famosa, não sei se vocês conhecem, que é a Hannah Arendt. Ela que vai cunhar esse termo totalitarismo depois, né, daquele avanço nazista. E aí ela constrói essa perspectiva fazendo uma ruptura com os velhos modos de fazer socialista, comunista, né? Tanto é que tem um livro muito interessante, chama... depois eu mostro para vocês. Ele é Introdução ao Fascismo. Nele, o autor ele faz uma diferenciação básica naquilo que vai ser um governo realmente de comunista,
aquele que realmente vai ser de esquerda, e aquelas teorias que vão sendo nuances, são novas construções a partir dessas experiências políticas que vai tendo no mundo. Essa perspectiva do totalitarismo é a perspectiva da Arendt. E o que ela engloba? Ela engloba a ideia de que o racionalismo ocidental, dentro da base dele, dentro da construção do Estado moderno, é que dá origem a essa perspectiva de dominação, de totalitarismo no sentido de dominação, centralização do poder nas mãos de alguns, né? Então, ela afirma que tanto os vieses de esquerda quanto de direita podem assumir caminhos totalitários, que aí a gente poderia, ela utiliza como um exemplo, né, que seria o stalinismo, que é um movimento de extrema esquerda, né, entre várias aspas. Mas na teoria marxista existe uma diferenciação básica nisso, né? Então, dentro da teoria marxista não acredita-se que esse movimento de extrema esquerda seja de fato de esquerda, né? Então, eles fazem uma ruptura teórica com essa perspectiva da Arendt, sabe? Mas o que você tinha perguntado era sobre a social-democracia ser né, um híbrido entre a esquerda e a direita, né? É porque existe um movimento que é, na verdade, liberal, economicamente falando, mas um pouco mais conservador no sentido de protecionista, no sentido de construção de dimensões de direitos fundamentais, né? A gente vai falar dos direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, que seriam primeiro, né? Os direitos individuais, depois os direitos sociais, depois os direitos transpessoais, né? Que seriam os direitos da natureza, que seriam aqueles direitos que ultrapassam o ser humano enquanto um fenômeno em si, né? Mas eu acho que é isso. Falei demais, não sei se eu consegui explicar. Conseguiu, obrigada, Samela. Nada. Qualquer coisa, eu estou à disposição, gente. Minha forma de explicar, às vezes, é um pouco mais confusa que o professor, mas eu sou uma jovem professora, estou aqui aprendendo, tá? Qualquer coisa, vocês podem vir e conversar comigo, tá ok? Samela, só mais uma dúvida. Diga. Aqui, no caso, eu já vi, tem pessoas que falam que o fascismo, né, é de esquerda, mas não tem nada a ver, só porque o nome do fascismo é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido nazista, no caso, né? Isso. Tem nada a ver, só porque tem socialista no nome, uma coisa não quer dizer necessariamente a outra. Mas, no caso, eu já vi, há um consenso entre os historiadores, cientistas políticos, que enquadram o fascismo no espectro ideológico da extrema-direita. E falam que o fascismo ele é um tipo de capitalismo. Você concorda com isso ou você acha que não é? O fascismo ele não seria capitalista? Porque tem um livro até, acho que chama Economia de Guerra. Eu sempre quis ver, eu nunca li ele não, mas eu estava até lendo a opinião de outras pessoas que leram a respeito do livro, do Adam Tooze. Ele fala que a economia nazista era uma economia capitalista. Tipo assim, tinha princípios capitalistas na economia. Não era uma economia liberal, mas era um capitalismo industrial forte que era controlado pelo Estado. E ele falava que, por exemplo, os aliados, os apoiadores políticos de Hitler, que permitiram também, ajudaram ele a chegar ao poder na Alemanha, porque se elegeu democraticamente, eram empresários, grandes industriais. Sim. Então, eu não sei, o que você pensa disso? Então, quando a gente vai analisar todos os movimentos de extrema-direita, a gente está falando do quê? De Estado moderno. Estado moderno, aquele que no início das aulas, né, vocês lembram o professor trazendo a teoria, né, de que lá em 1492, a partir da invasão, né, de Granada, né, com a expulsão dos mouros, a construção, né, desse modelo de Estado que a gente tem hoje, tudo o que brota desse processo, né, principalmente a radicalização desse lugar de conservação, de acumulação, ele tem o objetivo de manutenção econômica. Então, aquilo que a gente tem hoje como Estado moderno, que é esse Estado que a gente tem hoje, ele nasce para a perpetuação daquilo que a gente vai chamar de capitalismo. Ei, professor! Gente, muito esquisito. Caiu tudo de novo. Uma hora começou no computador assim, não existem
não existe Wi-Fi disponível. Será que é sacanagem mesmo, gente? Eu tava brincando. Professor, você não duvida não, rapaz? Pode ser o povo da escola sem partido, professor, que está chegando, então ele está querendo que você dar a aula. Pois é, eles podiam estudar também. Falando que você está fazendo doutrinação com os alunos aqui. Ô, professor, eu aproveitei aqui que os meninos começaram a perguntar algumas coisas, aí a gente começou a trocar uma ideia aqui. Ótimo. Mas só o colega, como é que ele chama? Bruno. O Bruno, isso. Ele estava perguntando se a base do Estado fascista, ele é capitalista. Sim. E aí eu estava trazendo aí a perspectiva do Estado moderno, que nasce aí para manutenção de uma economia, um modelo econômico, né? E estava chegando no ponto onde o fascismo ele só existe graças à manutenção dessas classes sociais, né? A exploração do ser humano e tudo mais. O senhor também podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Falo, sim. Bom, então vamos lá, vamos ver quanto tempo que eu consigo falar. Esse negócio agora tá estranho mesmo, né? Esquisito isso. Mas, enfim, professor... Se eu não conseguir dar essa aula, eu gravo essa aula e ponho disponível para vocês na internet, para vocês assistirem. Professor, antes de você explicar a dúvida do Bruno, a minha rapidinha, só para saber se essas 3 vertentes que você está falando é o social-democrata, socialismo real e socialismo científico, ou eu anotei errado? Não. São 3 vertentes. Uma na extrema-direita, que é o nazifascismo. São 3 vertentes de discurso social, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, uma é o nazifascismo, que nós vamos estudar detalhadamente. No centro, você tem a social-democracia, que é aí, então, portanto, uma mistura. Essa mistura, ela varia, né? Ela pode ser mais à esquerda ou mais ao centro da social-democracia, né? Que é o modelo híbrido. Você tem à esquerda o socialismo. E aí, quando você fala em socialismo, vai cair de novo, quer ver? Aí, quando você fala em socialismo, você tem, então, né, as experiências reais do chamado socialismo real, ou seja, o que aquelas diversas teorias representaram na prática, o socialismo real. Né? E as distorções. Aí teve uma pergunta da Aurora muito interessante aqui, que ela falou, olha, o socialismo real era de esquerda? Olha, são distorções sejam distorções que não estão dentro da teoria, ou seja, esse personalismo exacerbado, essa coisa familiar que mais parece monárquica, né, do Ceausescu, ou na Romênia, ou do Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, né, que era o avô, passou para o pai, passou para ele, e agora, se ele ficar doente, assume a irmã, e não sei o quê. Isso tem nada a ver com as teorias socialistas, com o socialismo. Agora, são distorções no campo socialista, são distorções do chamado socialismo real. Então, se você quiser assim, uma classificação, né, disso, agora o Freud começou a se manifestar aqui. Se você quiser, então, uma classificação, isso aparece no campo das distorções do socialismo real. Tá? Então, Romênia, né, a experiência, o stalinismo, né, essas experiências totalitárias. Por quê? Porque o chamado socialismo científico, no qual se baseiam, né, essas experiências de socialismo real, ele era... o Marx defendia era a democracia popular, a democracia de base. Né? Então, não há distorções do socialismo real, né, na realidade. Mas, assim, simplificando aqui, então, nós estamos com essas 3 vertentes. Extrema-direita, né, que, como, então, a Sandra estava colocando, né, nós vamos estudar isso, nós vamos dedicar uma aula de estudo aprofundado sobre o nazifascismo. Tá? Então, nós vamos voltar nisso. Aqui é só para não deixar vocês sem resposta e tudo. Né? Como a senhora estava falando, a extrema-direita, né, ela é financiada pelas grandes corporações. Então, quem é que financia Hitler? Veja bem, você está num momento onde o discurso liberal ele é derrotado pelos conservadores. Né? Então, é isso que a gente precisa finalizar na aula de hoje, finalmente, porque ficou faltando isso aí, o terceiro problema do liberalismo. Ou seja, o liberalismo ele é comprometido,
na sua essência, no seu funcionamento, pelo conservadorismo econômico, ou seja, as grandes empresas que começam a aparecer, os grandes magnatas, né, Rockefeller, etc., esses caras já estão lá no século XIX, esse capitalismo conservador ele começa a destruir o capitalismo liberal. Né? É o que a gente começou a estudar na aula de ontem, e a gente precisa finalizar isso para entender esse contexto. Logo, o liberalismo acuado, né, os conservadores, né, com força, eles vão começar a crescer e extrapolar as fronteiras dos Estados nacionais. Esse crescimento dos conservadores leva à Primeira Guerra Mundial. Eu vou explicar isso também detalhadamente mais adiante, né? Para a gente seguir aí alguma linha temporal, né? Mesmo que ela não exista tão rigorosamente assim. Né? Então, esses conservadores, esse conflito entre grandes corporações que se formam dentro de estados altamente industrializados levam à Primeira Guerra Mundial. Só para a gente ter uma ideia aqui, quais são os estados industrializados que estão em confronto. Né? De um lado está Estados Unidos, França e Inglaterra, do outro lado está a Alemanha, Itália e Japão. Olha aí o eixo. Segunda Guerra Mundial, que já está na Primeira Guerra Mundial. Isso em 1910. Então, há um conflito entre aquelas potências imperiais que já tinham invadido o mundo inteiro no século XVIII e XIX, Estados Unidos, Inglaterra e França, e aquelas potências industriais que ainda não eram imperiais e que precisavam de espaço para explorar recursos naturais, né, para financiar o seu capital nacional, a sua grande indústria nacional, né, que expressa que são os conservadores, os grandes capitalistas. Então, Japão, né, precisa de espaço. Está lá, então, o senhor Toshiba, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki, que financiam o fascismo japonês. Né? A Alemanha e o grande capital alemão, né? Então está lá o senhor Thyssen, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, Mercedes-Benz, Volkswagen, né? Que financiam Hitler. E não só os grandes empresários alemães financiam Hitler, como também grandes empresários norte-americanos financiam Hitler. Está ali, então, o senhor Henry Ford, que é antissemita, né? A General Motors, né? Que investem na Alemanha nazista, né? Muita grana, bilhões de dólares, e constroem montadoras na Alemanha hitlerista, né? Na Alemanha nazista, a partir de 1933. Então, daí, gente, com esses fatos, eu estou falando de fatos, né? De fatos históricos. Né? Com esses fatos, não há, é óbvio, a menor possibilidade de você falar que o nazismo é de esquerda. Né? A não ser que você vai falar que Henry Ford era comunista. Né? Agora, no Brasil é possível que as pessoas comecem a falar que Henry Ford era comunista, né? Que o senhor Toshiba, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki também eram comunistas, que o senhor Enzo Ferrari era comunista. Mas como isso não é verdade, como isso é completamente irracional, absurdo, ilógico, né? Então, nós vamos ficar dentro da... O que é? O discurso social, ele ganha força na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial tem a Revolução Russa, em 1917. E tem tentativas de revolução na Itália, na França, na Alemanha e etc. E esse discurso social, em várias vertentes, ganha força, porque o liberalismo fracassou e o liberalismo foi atacado pelos conservadores. Com esse discurso social começa, então, a atacar, ou seja, os socialistas e os sociais-democratas e os sociais-liberais começam a atacar os conservadores, que são os que representam os interesses das grandes corporações, das grandes indústrias, das grandes empresas, né, corporativas capitalistas desse período. Então, ali, esses conservadores são atacados pela social-democracia, que é um capitalismo social, pelo social-liberalismo, né, como o próprio nome diz, é um liberalismo social, né, pelos socialistas, né, pelos comunistas. Todos esses grupos sociais vão atacar os conservadores, vão falar, olha, esses caras estão concentrando riqueza, esses caras estão com muito dinheiro, estão jogando a população na miséria, na pobreza, na desigualdade, na violência, etc., que é o retrato do século XIX e do século XX. Então, a gente tem que destruir esses conservadores. Onde esses conservadores vão se refugiar? Não é que eles criem as teorias, não é que eles criem o nazismo ou o fascismo,
mas eles veem no nazismo e o fascismo uma teoria que vai ser fundamental para proteger os interesses desses conservadores, dessas grandes empresas. Então, isso aí é outro fato que a gente vê. Na Alemanha, por exemplo, Hitler ele é escolhido chanceler depois de uma eleição, onde os nazistas, depois de uma eleição, prestem atenção nisso, depois de uma eleição onde os nazistas têm uma votação muito grande, mas não conseguem a maioria absoluta para escolher o chanceler. E então eles fazem aliança com quem? Com os conservadores, né? Quem são quais são os conservadores da Alemanha naquela época? A Fiesp deles lá, né? Que fez o pato amarelo aqui, né? E que apoiou o atual presidente. É a Fiesp, lá, são os grandes empresários alemães que apoiam, né, por meio do Partido Conservador, o projeto hitlerista. E por que que isso acontece, gente? Porque o que as pessoas queriam, o que o povo queria, em meio a tanta crise, eles queriam um discurso social, um alento, falar, olha, nós vamos olhar por vocês, né? Mussolini ele era do Partido Socialista Italiano, né? Um cara extremamente hábil, né? Ele era um cara inteligente, né? Não é igual a outros líderes fascistas contemporâneos que são completamente ocos, né? Mas ele era um bandidaço, inteligente, mas era um bandidaço, né? E era bom de discurso. E aí, então, ele brigou com os socialistas, porque ele era um nacionalista, né? Então, como ele era um nacionalista, tem um livraço. Peraí, vocês vão ler. Aqui, quem quiser, a história do Mussolini. Fabuloso. É um livro assim para vocês se distraírem durante muito tempo. Muito bom. Né? O autor se chama Antônio Scurati. Olha lá. Antônio Scurati. Que é M de Mussolini. E é uma biografia do Mussolini, mas é uma biografia da história da ascensão do fascismo na Itália. Muito, muito bom. Explica detalhadamente a ascensão, e passo a passo. O Mussolini brigando com os socialistas, ele funda o seu próprio partido se coloca imediatamente na extrema-direita, recebe apoios diretos, e aqui vai falar o nome de todos os empresários italianos que vão apoiar Mussolini, o projeto nacionalista, a favor das grandes empresas nacionais italianas, senhor Olivetti, senhor Ferrari, senhor Bugatti, senhor Maserati, né, as grandes empresas italianas todas que vão financiar, né, a ascensão de Mussolini, assim como na década de 30, as grandes empresas alemãs e duas importantíssimas empresas norte-americanas e importantes empresas inglesas e holandesas, como a Shell, apoiam Hitler, né? O grande capital apoia o projeto hitlerista. Por quê? É um projeto, ele faz um discurso social, aí que entra um elemento fundamental para vocês entenderem o fascismo, né? E não dá para entender o fascismo, e nós vamos explicar isso detalhadamente mais adiante. Vocês já encontram vídeos meus também explicando isso, né? Mas nós vamos ter uma aula sobre isso. Então, aqui, na verdade, a aula de hoje foi sui generis, que foi assim, uma bagunça. Então, na verdade, inclusive, até do ponto de vista pedagógico, eu fui colocando uma... Mas, enfim, espero que esteja sendo útil assim, para vocês o que tá, né, o que eu estou conversando. Mas, enfim, essas grandes empresas financiam o projeto nazifascista. Por quê? Porque tanto os sociais-democratas, os sociais-liberais, os socialistas, os comunistas, atacam as grandes empresas que estão concentrando riqueza, enquanto a população está numa miséria absoluta. E esse discurso social, então, feito pelo centro e pela esquerda, né, ele vai agradar a população, vai todo mundo, né, se encantar e seguir esse discurso social, né, e essas práticas sociais que começam a acontecer já em vários estados, né, que vão ser governados ali por sociais-democratas. Aparece a Constituição Social do México, a Constituição Social da Alemanha, a Constituição Socialista da União Soviética, né, e o povo começa a falar, olha, né, vai aqui, está falando em direitos para gente, em emprego, em remuneração justa, etc.
Você tinha que ter, portanto, no momento de hegemonia do discurso social, um discurso social na extrema esquerda, na extrema direita. Um discurso social na extrema direita. O discurso social da extrema direita vai ser feito por Hitler, Mussolini, pelos nazistas e pelos fascistas. Eles vão fazer um discurso social financiados pelas grandes corporações, né, onde, então, eles prometem emprego, né, bem-estar, um carro popular, o Volkswagen, né, que o Hitler dirige, é o carro do povo, né, Volks é povo, Wagen carro, Volkswagen, um carro popular, né, o Uno Mille, né, o carro do povo. Agora o povo vai ter acesso ao emprego, etc. Isso vem um discurso social, então, dos grandes empresários, falar, mas isso vai ser só para os italianos. Estrangeiro está fora, estrangeiro está morto. Isso aí vai ser só para os alemães. Estrangeiro está fora. Né? Os donos do dinheiro, os banqueiros estão fora. Aí vem, então, vai pegar o Mein Kampf, existe tradução do Mein Kampf, Minha Luta, né? Que é o livro escrito por Hitler quando ele está preso, quando ele tenta o golpe de Estado em 1923, ele passa alguns meses na cadeia, lá ele escreve o Mein Kampf, depois sai e vai se aliar aos conservadores para chegar ao poder em 1933. Então ele vai fazer um discurso que é um discurso nacional social, nacional socialista. Tomem cuidado. Esse campo da teoria política, gente, ele é um campo muito minado. Então as palavras são muito delicadas e as ideias mais ainda. Então, que é financiado pela extrema-direita para salvar a pele dos grandes empresários. Ele fala, olha, né, o que querem os comunistas? Eles querem acabar com o grande capital. O que querem muitos socialistas? Querem acabar com o grande capital. Né? O que querem os sociais-democratas e os socialistas democráticos? Querem domar o grande capital, limitar seus lucros, né, tributar os seus lucros, como é feito na Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, etc., etc., nas sociais-democracias. Então, o grande capital fala, não, eu vou descobrir um discurso social para mim, como enganar o povo. E é muito interessante isso, porque o nome do partido nazista é Partido Nacional, eles são nacionalistas, socialistas, eles são antissocialistas, eles são anticomunistas, né, eles são antiliberais, eles são antidemocráticos. Né, os nazifascistas eles são antiliberais, antidemocráticos, né, antissocialistas, anticomunistas, antioperariado, na sua prática. Agora, eles vão fazer um discurso para enganar todo mundo, para enganar a pequena burguesia, para enganar o operariado, para enganar os socialistas. Fala, não, olha só, nós somos Partido Nacional Socialista, só que nós somos uns socialistas alemães, nós somos socialistas nacionalistas, e não esses socialistas internacionalistas aí do Partido Comunista, do Partido Socialista. Nós somos o nacional-socialismo. Então, começa a fazer um discurso, um elemento, e aí você tem alguns elementos, e eu vou colocar aqui 2 elementos para não adiantar essa matéria que a gente vai aprofundar, né? Logo ali na frente, semana que vem, né? Mas você tem ali alguns elementos que são elementos fundamentais para entender o movimento fascista. Eu vou colocar aqui 2 elementos, depois nós vamos entrar em todos os elementos nas próximas aulas. Primeiro, o fascismo não subsiste, né, com a verdade. Ou seja, todo fascista é mentiroso. Ele precisa mentir. Né? Por quê? Porque ele está sendo o que ele não é. Porque ele está representando para as pessoas o que ele não é. Né? Talvez a gente não possa tanto falar que aqui no Brasil, né, o movimento que está aí no poder no Brasil seja essencialmente nazista ou fascista. Sabe por quê? Porque eles não são nacionalistas. Se eles fossem nacionalistas, seria fascista ou nazista. Porque está cheio de nazista, né, no poder, fazendo aqueles símbolozinhos nazistas, etc. Mas são os estúpidos, assim, eles são burros, né, além de tudo. Então que Hitler não era, né? O cara era mau, assassino, era tudo se quiser de mal. Mas burro ele não era, não. Né? Os de hoje são burros também, né? Além de maus, violentos, etc. Então você tem... Olha, daqui a pouquinho cai de novo, não sei como é que é, porque eu parei de falar aquela palavrinha que é um perigo. Você pode falar aquela palavrinha, você para de falar aquela palavrinha,
Você começa a falar em nazifascismo, fica, olha só. Agora você está falando assunto que eles gostam, professor. Então estou falando as palavras. Isso deve ser um programa. Deve ser um programa de inteligência artificial, não tão inteligente assim. Vai ver que até a inteligência artificial deles não é tão inteligente. Só de 5 em 5 minutos você falar a palavra fascismo que nunca mais cai. Que aí detecta que você está falando ao fascismo. Pode falar, isso é tranquilo. Pode falar. Então, gente, você tem, o primeiro elemento é a mentira. Não há fascista sem mentira. Não há fascismo e nazismo sem mentira. Por quê? Se não pegar, tem um filme que tem na internet, vocês podem assistir sem medo, né? É só não gostar do filme, que aí vai ser uma decepção. Mas que chama O Triunfo da Vontade. Vou escrever aqui para vocês. O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl. Hoje eu vou voltar nessa matéria, tá? Eu vou falar isso tudo de novo, muito mais aprofundado. A aula de novo. Professor, de hoje você ainda vai falar hoje do terceiro ponto de ontem para poder fechar? Eu quero, para fechar, eu preciso falar. É só fechar isso aqui para não ficar essa coisa no ar. Assim. O Triunfo da Vontade. O Triunfo da Vontade, né? Olhem, tem no YouTube. O Triunfo da Vontade. Assistam. Né? Se vocês gostarem, se entusiasmarem com o filme, me avisa para a gente conversar. Não é para se entusiasmar. Não. O Triunfo da Vontade, ele fala, ele deixa ali, você vai ver claramente. Hitler vai ter um discurso para cada público. Quando ele está falando para a burguesia, ele tem um discurso. Quando ele está falando para os pequenos burgueses, ele tem um discurso. Quando ele está falando para o operariado, ele tem outro discurso. Quando ele está falando para os camponeses, ele tem outro discurso. Quando ele está falando para os jovens, ele tem outro discurso. Ou seja, ele vai, então, é a enganação. Né? Você pegar assim, a ideia do mal, né, para a teologia, o mal como enganação, o diabo, o capeta, como um enganador, é isso. É enganação. É enganação. Mentem. É fundamental. Por quê? Porque eles não podem falar a verdade. Porque se eles forem falar a verdade, eles não vão ganhar eleição nenhuma. Então, eles vão o tempo todo falar o que eles não são. Né? Hoje é muito mais sofisticado, né? Porque hoje tem os algoritmos, inteligência artificial, fake news. Então, hoje a enganação é muito mais sofisticada. Né? Muito, muito sofisticada. Cientificamente falando, é muito sofisticada. Né? Naquela época, nós vamos trabalhar como é que isso ocorria naquela época nas próximas aulas. Então, esse é o primeiro elemento. Todo fascista mente. Não dá para conversar com o fascista. Primeiro, porque ele mente. Não dá para se estabelecer relação social com quem mente. Tem a menor possibilidade. Né? Nenhuma sociedade se funda na mentira. Né? Nenhuma relação interpessoal se funda na mentira. Né? É uma mentira, vai dar errado em curto prazo. Né? Agora, o segundo aspecto do fascismo. Né? O fascista, ele ultrapassou o limite da racionalidade, ou seja, da discursividade. Ou seja, um fascista, ele já atravessou esse limite que a psicanálise fala tanto, né? Da racionalidade, da discussão, da fala, onde então ainda é importante falar, onde ainda faz alguma diferença falar e ouvir, falar e escutar. Ele ultrapassou isso. Ele não escuta mais. A fala dele é só agressão, só violência, só xingamento. Né? E ele não dialoga, porque ele não escuta. Então, ele não escuta, ou ele escuta algumas palavrinhas-chave, como, por exemplo, aquela, que eu não posso falar aqui, senão cai o sinal. Né? Ele escuta algumas palavrinhas-chave e aí agride. Ele parte para a agressão. Então, o fascismo é o espaço da agressão. Daí que é impossível conversar com o fascista. Ele está mergulhado completamente no espaço da emoção. Isso é um outro elemento fundamental para se entender o fascismo. Os fascistas mergulharam no espaço da emoção. Eles são, de alguma maneira, vítimas da emoção, né? Do afeto negativo, principalmente, do ódio. Eles estão mergulhados na emoção. Logo, não há razão. Não há. Eles estão mergulhados na emoção negativa, não é no amor, não, na emoção negativa, no ódio, na ignorância, né? No chamado ignoródio. Aqui recomendo, acho que eu já recomendei, mas recomendo de novo, se vocês, para entender um pouco mais isso, assistam essa palestra. É uma palestra de 40, 45 minutos, que chama Ignoródio. Escrevi para vocês. Coloca lá no YouTube, Ignoródio, do psicanalista Antônio Quinet. O cara é muito bom de serviço. O Antônio Quinet é um psicanalista famoso
E os psicanalistas são bastante complexos na sua fala, né? Eu amo a psicanálise, eu fiz um curso de psicanálise, eles são muito, muito complexos. O Quinet, ele é muito bom, muito profundo e ele é claro. Então, aí dá prazer de assistir, porque ele consegue explicar aquele emaranhado, como é que é? Ixi, travou. Emaranhado, professor. Emaranhado. Viu? Até eu estou travando, gente. E agora, viu? Agora já estão aqui mandando ondas diretamente para minha cabeça. Aqui, daqui a pouco eu travo. Aqui. Emaranhado. De complexidades, né? Da mente humana. Viu? Isso aí, quando você trava, isso aí já é um sinal também para a psicanálise. Por que você parou nessa palavra? Né? Então, essas complexidades, né? Todas, ele explica muito bem. Recomendo que vocês assistam esse vídeo, vocês não vão se arrepender. E é um vídeo assim, para assistir, tomando nota, prestando atenção, e para entender o que está acontecendo com o Brasil. Né? E o melhor, professor, é que essas sacadas, né, em relação às palavras que a gente está tendo aqui agora, ela é fundamental para você construir diálogos com eficiência no campo do real, dentro das relações cotidianas, né? Exatamente. Porque a gente está aqui falando que a inteligência artificial, né, tá caindo, é meio burra, mas ela demonstra de uma maneira muito concreta aquilo que realmente acontece, né, no cotidiano, né? As pessoas que fazem a inteligência artificial, elas têm uma forma de construir o mundo e ela funciona, ela existe, né? E aí é muito engraçado porque, né, a gente estuda vários livros, aprende vários conceitos, né? Você tá ali tão fixado naquela busca da verdade, né? E quando você vai dialogar com pessoas que você ama, pessoas do seu cotidiano, existe essa falha na comunicação, esse abismo entre as pessoas. Ontem mesmo, eu até comentei com a minha mãe, eu tenho feito um trabalho de base assim em casa, né, com a família, porque eu tô no interior de novo e tô convivendo com uma parte da família, assim, que já tinha muito tempo que eu não convivia antes, né? E aí eu fui percebendo que esse processo ideológico, essa ideologia em sentido negativo, ela está presente em todas as relações. Em todas as relações. Eu estava presa numa bolha antes, que era a bolha da academia. Agora, fora dos muros da universidade, a gente tem que encarar essa situação, né? E eu falei assim, não, então agora o trabalho de base vai ser o quê? Vai ser chamar as pessoas queridas, vai ser aquela família, você vai trazer aqueles amigos, aquelas pessoas que têm ideias mais discrepantes em relação à verdade, vai colocar uma taça de vinho e vai conversar amorosamente, pacificamente com a pessoa e vai excluir os termos comuns, os conceitos que você normalmente são densificados, né, ou são sintetizados dentro de uma palavra. Então, por exemplo, algumas palavras que eu não utilizo na mesa é feminismo, é socialismo, é comunismo, é revolução, enfim, nenhuma dessas palavras você usa. E isso ajuda a gente a desenvolver a habilidade do diálogo também, porque o conceito, muitas vezes, ele restringe a gente a uma forma, uma percepção do real que às vezes é só sua. Então, você desenvolve a habilidade de comunicação e aí você não usa, né? Ontem a palavra que eu não utilizei foi do nosso querido filósofo chamado Karl Marx. Eu falei, olha, tem um sujeito chamado Karl, né? Eu não falei que era o Marx, né? Fala, Carlos, o Carlos. Carlos. Um sujeito chamado Carlos, há um tempo atrás ele falou isso, ele falou aquilo, e você vai construindo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Se existe o triunfo da vontade, né? Aqui pra gente que tá aí fazendo o trabalho de base cotidiano, firme na verdade, esse é o triunfo do amor. Isso. Acima de tudo. Exatamente. E isso mesmo, Sandra, você foi num ponto muito importante, porque isso vira uma barreira de comunicação. Porque o que essa palavra, né, significa para mim,
ou para você não significa para outra pessoa e não significa para um terceiro. Então, você cria um problema de comunicação grave, porque você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Então, a gente tem que... na verdade, o que a gente precisa trabalhar, e fica assim como também uma recomendação para vocês, trabalhar as ideias. Porque quando você começa a trabalhar as ideias, né, há a possibilidade de diálogo, de concordância. As ideias é que são importantes, não a palavra. Né? Então, você tem determinadas palavras que geram a barreira de comunicação imediatamente, né? Como essa palavra, por exemplo, do Carlos. Se você falar essa palavra do Carlos, aí, nossa, aí cai a rede, cai o sinal, cai tudo. Então, você não fala, mas você fala das ideias. Olha, o que essas pessoas estão querendo. Quando elas estavam buscando isso, né, quais foram os erros graves que elas cometeram, as distorções, etc. Mas por que o distanciamento da palavra? Aí você começa aí começa a ser possível o diálogo. E sem entender, né, as questões. Né? Assim como... entendeu o próprio fascismo também, que virou uma outra palavra também na boca, né? Isso, a palavra do Carlos e a palavra fascista. Né? Um fala que todo mundo é fascista, o outro fala que todo mundo é a palavra do Carlos. E aí o mundo ficou dividido nessas duas palavras. E é óbvio, né, que o mundo é muito mais, né, do que essas duas palavras. Bom, então, vamos tentar aqui, nós ainda temos um tempinho, fechar aquela parte, porque aí, na semana que vem, a gente volta a essa parte, mas aí de forma organizada e bem aprofundada para trabalhar esses conceitos. Então, e espero que na próxima aula que a gente vai precisar falar, quando eu for usar algumas palavras, eu utilizo, então, essas a palavra do Carlos, né? Palavras do Frederico, né? Palavras do Adão, né? Adão Smith pode. Adão Smith pode. Não caiu com Adão Smith, mas com o Carlos e o Frederico cai. Então, aí a gente vai utilizando esses subterfúgios assim para poder... para que a gente possa conseguir dar aula. E pior que fui eu que falei, né? Não foi nem o senhor, não. Você lembra? Quando eu estava falando, fui eu que acabei falando, aí por isso que caiu, entendeu? Pois é, não pode. Não pode. Agora estabilizou. Agora... Bom, então qual que é o terceiro problema? Vamos lembrar lá. Primeiro problema, qual era? Desigualdade de condição de competição. Professor, você se mutou. Alguém ativou o mudo para mim. Agora é alguém que está aqui de sacanagem aqui na turma também. De sacanagem. Professor, foi sem querer, desculpa. Ainda bem que foi sem querer. Então, aí fica difícil. Então, vamos lá. Nós falamos desigualdade de condições de competição. Segundo, a postura conservadora, ou seja, que eles estão vencendo a competição, começam a criar mecanismos de conservação do seu espaço no mercado. Então, aí, conceitos importantíssimos, e lembrando também que tem outras palestras e outros vídeos, né, lá no meu blog e no meu canal no YouTube sobre essa questão também, se vocês quiserem ver outras abordagens, etc. Mas na aula de ontem a gente trabalhou isso, né? Importante não esquecer esse conceito. De quem que é Marx? O rapaz que bloqueou seu microfone. É o Marx? O Marx pode. Eu não ia mutar o senhor falando de mim mesmo, não. Pois é. Gente, tá divertida essa aula. Eu adorei. Então, vamos lá. Então, qual o terceiro problema? O terceiro problema não era para ser um problema. Então, esse terceiro problema é um nó. Então, vamos pensar junto aqui para a gente desdar esse nó. Aqui, então, a gente entra no plano da distorção e da enganação. O terceiro problema não era para ser um problema, mas tornou-se um problema real. Então, aqui está o que a gente pode chamar, embora essa expressão não exista, mas já que a gente trabalhou essa expressão para o socialismo, podemos falar para o liberalismo. Uma coisa é a teoria liberal,
Outra coisa, essa teoria liberal aplicada em uma realidade social, né? Que seria, então, o que a gente poderia falar de um liberalismo real, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Né? Gente, as teorias, elas todas, as teorias liberais, socialistas, democráticas, elas são lindas, elas são super bem intencionadas. O problema todo é que essas teorias do século XVIII, XIX, elas foram construídas em bibliotecas, né, laboratórios, bibliotecas, né, por pessoas geniais, pensadores, economistas, filósofos, economistas e filósofos e juristas, né? Marx era tudo isso, era jurista, economista, filósofo. Os caras, então, falavam vários idiomas, falava grego, latim, alemão, russo, inglês, francês. Né? Esses caras estudavam e criavam uma teoria maravilhosa. E faziam uma análise da realidade, né, maravilhosa e criavam teorias maravilhosas. O problema é, muito importante, a análise da realidade social, econômica, muito válida. E aí, então, eles pensavam uma teoria para solucionar esses problemas. O grande problema que aconteceu é que no século XIX e no século XX, muitas dessas teorias pensadas no século XVIII e no século XIX foram experimentadas. E o que acontece? Quando essas teorias são experimentadas, elas se defrontam com quem? Com nós, com a gente, seres humanos. Seres humanos complexos, cheios de desejos, sonhos, frustrações, né, recalques, vitórias, derrotas, etc. Nós somos seres hipercomplexos. Tem outro cara do século XIX e XX, né, que escreveu no século XIX e no século XX, até 1939, quando ele faleceu, que é o fabuloso, genial, sensacional Sigmund Freud. Né? Freud ele vai justamente entrar ali na cabeça desse sujeito moderno e falar, olha, o povinho complicado, né, que são essas pessoas. Nós somos, felizmente, muito complicados. Infelizmente, a gente não se adequa a essas teorias que a gente pode, existe uma expressão utilizada, assim, que é como se fossem formas, né? Ou seja, você imagina uma teoria econômica, liberal, socialista, etc., etc., né? Você imagina essa teoria e depois você chega com essa forma, né, com essa teoria, e quer aplicar numa realidade. Óbvio, gente, isso é muito importante guardar, que quando você aplica isso na realidade, né, as pessoas, ainda bem, felizmente, não vão se adequar a essas formas, a essas formatações. E aí, então, nós vimos isso com relação ao Estado moderno. O Estado moderno o tempo todo está tentando nos formatar. E a gente vai, de maneiras diferentes, se insurgindo contra essas formatações. Ou seja, nós somos muito mais complexos, nós, seres humanos, do que as teorias sociais, os projetos sociais, econômicos e etc. Então, quando você coloca essa teoria linda, maravilhosa, numa realidade histórica específica, de qualquer povo, né, as coisas começam a não funcionar do jeito que foi pensado. Óbvio. Porque ali você tem um monte de seres desejantes, sonhadores, recalcados, problemáticos, né, mas, ao mesmo tempo, maravilhosos. Né? E também horrorosos. Né? Tem muita gente horrorosa e muita gente maravilhosa. E muita gente mais ou menos também. Mas, enfim, aqui já deu uma viajada, aqui aterriza, Zé Luiz. Então, aqui, né, o que significa? Essas pessoas são complexas. E, então, óbvio que aquelas teorias, teses jurídicas, instituições, né, formatações normativas, constituições, formatações econômicas e etc., na realidade, vão começar a necessitar ajustes, modificações, etc., e não sai como esperado. Então, ponto, isso é muito importante. Uma teoria, portanto, construída para uma determinada realidade social e cultural, se aplicada fora dessa realidade, terá um resultado completamente inesperado, diferente do resultado inicial esperado. 2. Uma teoria, então, portanto, uma teoria aplicada fora do seu espaço, né, fora da sua cultura, história, etc., vai ter um resultado completamente diferente. Daí fica já uma recomendação para vocês, quando vocês forem os teóricos,
né? Ou quando vocês forem os executores, né? Quando vocês estiverem aí na vida ativa do trabalho, né? Jurídico, político, etc., né? Não copiem os outros. Não vai dar certo. Nunca deu certo. Nunca dará certo. Por quê? Porque uma experiência que funciona num lugar, funciona naquele lugar envolto de várias características históricas, culturais, econômicas, sociais, interrelacionais, né? E assim por diante. E você tira aquele sistema que funciona daquilo e traz para outro lugar, com outras relações interpessoais, com outras subjetividades, com outra cultura, com outra história, é óbvio que não vai funcionar do mesmo jeito. O que eu estou falando aqui é o óbvio básico, é o óbvio do óbvio, do óbvio, do óbvio. Até agora lembrei Maria Bethânia cantando. É o oco do oco do oco do oco do oco. Né? É linda essa música, né? Esse disco dela é maravilhoso. É o óbvio do óbvio, do óbvio, do óbvio, do óbvio. Não adianta copiar os outros, porque nós somos diferentes, nossa história é diferente. Nós não somos nem melhores nem piores, somos simplesmente diferentes. Para de copiar. E aí, um outro ponto fundamental que decorre desse, lógico, né? Pensando, qual é? Se uma teoria construída para uma realidade, aplicada fora dessa realidade, tem um resultado completamente diferente, e mesmo uma teoria construída para essa realidade, né, aplicada nessa realidade, enfrenta toda uma diversidade de pessoas complexas e faz com que ela também não funcione como foi imaginado inicialmente, o que requer sempre ajustes e ajustes e ajustes, né, tem um outro ponto. Uma teoria construída para um tempo, se aplicada fora do seu tempo, também não vai funcionar. Esse é o ponto central. A teoria liberal clássica foi construída para um tempo e um espaço. Né? Eu não vou pegar isso e aplicar em outro tempo, em outro espaço. É óbvio que não vai funcionar. E esse é o primeiro problema. Essa teoria pensada, né, imaginada ali, né, pelos liberais, elas defendiam, o que os liberais defendiam? De forma bastante simplificada, mas para a gente começar a entender a engrenagem, depois a gente vai aprofundando e dando complexidade, de forma bastante simplificada, o que os liberais autênticos eles imaginavam? Falaram, olha, o Estado é inimigo da liberdade. Primeiro ponto. Olha que interessante isso que eu vou falar, hein, gente? Presta atenção. Quando você pega um livro do século XVIII, aí você vai lendo ali, aí o sujeito fala lá, o Estado é inimigo da liberdade. Tá lá no livro. Tá no livro. Aí chegam as pessoas desavisadas, falam, professor, tá aqui, ó. Tá no livro aqui, ó. Esse sujeito genial falou, o Estado é inimigo da liberdade. Aí a gente vai chegar para esse sujeito e falar, vem aqui, esse livro foi escrito quando mesmo? No século XVIII, né? Interessante. E quando ele fala em Estado no século XVIII, a qual Estado ele se refere? Ao Estado liberal? Não, ainda não. Ao Estado social? Não, nem pensar, longe. Ao Estado socialista? Não, nem pensar, longe. Ué, então, professor, quando ele escreve Estado no século XVIII, ele se refere a qual Estado? Ao único Estado que ele pode ter conhecido, o Estado absolutista. Entenderam? Isso é só um exemplozinho de como a gente tem que ter muito cuidado quando vai ler as coisas. E, portanto, essa história assim, de algumas pessoas que dizem autodidatas, mas eu li o cara no original. Olha, posso dizer assim, né, tristemente para a pessoa, olha, leu e não entendeu. Nada. Mesmo porque, às vezes, ainda lê tradução. E se não lê tradução, se você lê, então, na língua escrita no século XVIII, que é diferente, as expressões são diferentes. Então, não. Para isso que tem a academia, para isso que a gente estuda junto, para isso que eu aprendi com pessoas que já tinham lido muito mais do que eu e que me deram assim uns olha, cuidado com isso aqui, cuidado para não tropeçar ali, cuidado não sei o quê, isso aqui já está, né? Agora pensa com sua própria cabeça, mas aí quando você for ler, né, leva isso em consideração. Pensa nisso, o que eu estou falando aqui é o básico, gente. As palavras escritas no século XIX, por exemplo, com a palavra Estado, não tem o mesmo sentido dessa mesma palavra Estado escrita no século XX ou no século XXI. Né? O que era o Estado para essa pessoa? Então, quando se constrói aquelas teorias liberais, quando você pega esses caras, aí vai lá Montesquieu, Diderot, D'Alembert,
Rousseau, um republicano maravilhoso, adoro Rousseau. Rousseau é corajoso, né? John Locke, etc. Esses caras, Montesquieu era nobre, Locke também, né? Mas esses caras estão falando de um lugar que eles ocupam na sociedade em um tempo. E quando eles fazem crítica ao Estado, eles estão falando daquele Estado, não de um Estado, né, que seria assim, essa coisa meio abstrata, maluca, sem localização histórica, e aqui chegam as pessoas, né? Tem muitos uns rapazinhos assim, que se dizem liberais hoje em dia, assim, não vocês são maravilhosos. Assim, mas tem umas pessoas que chegam e falam, lê os caras assim, do século XVIII, XIX e quer aplicar no século XXI. Leu errado. Leu as palavras de forma errada. Não entendeu nada. Está tudo errado. Então, se dizem liberais defendendo o capital conservador. Está completamente errado. Então, esquece esses caras assim. Não vou falar também o nome, não cai de novo aqui. Né? Mas esquece esses caras assim também. Né? Que são... Né? Então, e aí vem então o terceiro problema. Essa teoria foi construída para uma determinada realidade específica, a partir de uma determinada realidade específica. Esse pensamento liberal, as teorias liberais, Adam Smith, Davi Ricardo, esse cara, vale. Olha, agora, o que acontece? Acontece que nós vivemos em sociedades em movimento. Então, o que aconteceu? Dando prosseguimento ao que eu falei ontem, naquela corrida, a gente imaginando, então, né, esse liberalismo como uma corrida, uma maratona, que começa ali com a Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, as pessoas começam a correr nesse jogo do livre mercado, da livre iniciativa, da livre concorrência, né, com todos aqueles aspectos e detalhes que a gente trabalhou ontem, na aula de ontem. Né? E aí estão correndo. Ou seja, isso está em movimento. E essa realidade em movimento faz com que as pessoas que estão nesse jogo comecem a desenvolver estratégias de sobrevivência e estratégias de vitória. Óbvio, o objetivo do jogo é vencer. Eu quero vencer. Né? E nem todo mundo é ético. Né? Então, muitos vão querer vencer do jeito que der para vencer. Muitas vezes desrespeitando a regra do jogo. Na teoria, os liberais imaginavam, então, que o Estado mínimo, esse Estado que é inimigo da liberdade, esse Estado absolutista que intervém na vida das pessoas, intervém nos negócios, onde o rei pode tudo, que esse Estado absolutista ele tem que ser reduzido ao mínimo. Estado mínimo. Veja bem qual é a referência histórica que os caras têm. É Estado mínimo, né? Esse Estado, então, não intervém nos nossos negócios. Agora tem que ter uma Constituição que vai afastar o Estado dos meus negócios. Essa Constituição vai criar o Estado, é maior do que o Estado, e limita a ação do Estado, protegendo a minha propriedade privada, a minha livre iniciativa, a minha livre concorrência, né, a minha atuação no mercado, a concorrência no mercado, nessa competição, nessa corrida, onde o Estado não pode se meter. Essa é a ideia. Eles não imaginaram, naquele momento, que essa ausência completa do Estado, mesmo porque talvez eles não conseguissem imaginar isso, porque o Estado que eles tinham em mente era o Estado absolutista, e não outro Estado, eles não conseguiam imaginar que essa ausência completa do Estado, ou seja, essa desregulamentação, o terceiro problema é a desregulamentação. Não era para ser um problema, e virou um problema. Estão entendendo? A desregulamentação era a solução na cabeça dos caras do século XVIII e XIX, uma parte. Era a solução. Tira esse Estado gigante atrás de mim. Tira esse Estado absoluto sem limite. Tem que botar limite nesse Estado. Afasta esse Estado. Desregula tudo. Que nós vamos ter uma sociedade liberal com livre competição, porque esse Estado, que é parcial, que é hereditário, que tem privilégios de classe na nobreza, que o rei é que manda, etc., que esse Estado hereditário de privilégios, etc., né, vai avacalhar a nossa competição livre de pessoas que vão investir, né, exercer sua livre iniciativa, sua livre concorrência. Então, desregulamenta tudo. E aí o que acontece? Acontece, então, que esse jogo, como a gente mencionou, esse jogo de voleibol sem juízes de linha e sem juiz de rede,
né? Esse jogo de basquete, sem os dois juízes ali na quadra, esse jogo de futebol, sem os dois bandeirinhas, né? O juiz de campo, o juiz de fora, lá tem o juiz de fora agora também, né? O quarto juiz, o quarto árbitro, ainda tem o VAR, né? O que vai olhar, né? Olha o VAR, e mesmo com o VAR os caras ainda roubam. Né? Então, essa quantidade de juízes, sem o juiz, os grandões vão começar a abusar do poder econômico. Logo, o que era para ser uma solução, que era a desregulamentação, passa a ser um enorme problema para os liberais e para o liberalismo. Porque os grandões vão começar a concentrar riqueza, conservar essa riqueza concentrada, e concentrar cada vez mais, eliminando a livre iniciativa, eliminando a oportunidade, tirando de circulação riqueza, né, e dinheiro, pagando péssimos salários, né, o que desaparece com o mercado consumidor, eliminando, né, a livre iniciativa, os novos competidores, porque eles são grandões e vão começar a engolir o pequenininho. É o que a gente comentou ontem com a prática do dumping, formação de cartéis, combinação de preços, né? E aí vem, os conservadores venceram. É aquela música do Belchior. Eles venceram, o sinal está fechado para nós, que somos jovens. É isso. Né? E os conservadores venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Só que o problema é que tem alguns jovens que estão acreditando que os conservadores são liberais. E esse é um grave problema, porque eles estão atrapalhando muito a história toda. Né? Porque estão dando força para os caras que são contra eles mesmos. Né? É como a gente apoiar as pessoas que são contra nós mesmos. Como? Ideologia, distorção, mentira, fake news, algoritmos, inteligência artificial. Né? São vários os mecanismos para fazer isso. O terceiro problema, e aí que então vai o ponto, para a gente ir para o final, mas é importante que vocês entendam esse nó. Em 1890, os liberais norte-americanos, ou seja, aqueles que defendiam efetivamente a livre iniciativa para todo mundo, a livre concorrência, né, como um jogo aberto, livre, etc., não os conservadores. Os conservadores não querem isso, não. Os liberais vão... Preste atenção nisso, que eu vou falar agora também, vai dar um susto em vocês. Os liberais vão aprovar uma lei, que é a Lei Sherman, chamando o Estado para intervir na economia, para regular a atividade econômica e punir aquelas pessoas que não cumprem a regra do jogo liberal. Mas como, professor, os liberais, então, estão chamando o Estado para intervir? Sim. Os liberais de verdade, os liberais autênticos, sim. Olha o nó. Vamos ver se eu consigo explicar isso aí com clareza. Presta atenção, porque esse é o nó. Se vocês desdarem esse nó, aí vocês vão salvar um monte de amigos de vocês que estão achando que o conservadorismo é liberalismo. Olha o nó, presta atenção. Ali, então, o que acontece? Veja bem, vamos colocar aqui uma equação simplesinha. Os liberais vão falar, olha, se nós tivermos essas políticas econômicas, desregulamentação, privatização, Estado mínimo, essas políticas gerarão o que é o nosso objetivo, que é o quê? Livre iniciativa para todo mundo, uma economia democratizada, oportunidade de participação, né, de livre concorrência, sem privilégios. Né? Vai, então, gerar uma economia livre, com oportunidade para todo mundo, né? Essa economia com livre iniciativa, livre concorrência para todo mundo, não é só para meia dúzia de pessoas, não. Para todo mundo, é uma economia democratizada, né, onde as pessoas vão concorrer sem privilégios, sem proteção, sem nada disso. Né? E aí, então, isso vai gerar riqueza, vai gerar emprego, vai gerar circulação de riqueza, vai gerar crescimento, com oportunidade para todo mundo. Por quê? Porque a economia era toda democratizada, ela não é concentrada. Nós vimos ontem que existem fatores históricos que impediram essa situação ideal para que o liberalismo prosperasse enquanto tal. Alguns saíram na frente da competição, os caras que estão na frente começam a fazer dumping, começam a fazer para concentrar riqueza, abuso do poder econômico.
Logo, o que fazem os liberais, então, em 1890, nos Estados Unidos, eles vão aprovar uma lei falando, não, para que a gente tenha... E aí, veja bem, pergunta para vocês. Você tem determinadas políticas que devem gerar determinados resultados. Se essas políticas não gerarem os resultados esperados, qual é o resultado esperado? Emprego para todo mundo, oportunidade para todo mundo, uma economia de microempresas, né, com livre competição, sem privilégios, né, sem concentração econômica, né, ou seja, uma economia dinâmica, democrática, de microempresários, etc, etc. Esse era o objetivo dos liberais, né? Então, esse era o objetivo. Para chegar a esse objetivo, eles construíram determinadas políticas econômicas. Bom, se essas políticas econômicas não gerarem o objetivo, você muda a política ou muda o objetivo? Ô, gente, essa pergunta é bem óbvia, ela é tão óbvia que assusta mesmo, né? Então, vou repetir aqui, olha, se os objetivos não forem alcançados, ou seja, se essas políticas imaginadas não gerarem os objetivos que são buscados, que é o principal objetivo, né? Eu mudo a política. Óbvio. Não é? Eu mudo a política. Aí! Viu? Não é memorização. É estudar. É estudar. Se for memorizar, vai dar tudo errado. Então, né? Lógico. Isso aqui é que é ser liberal. Aqui é que vem o nó da questão. Então, ser liberal é acreditar numa economia democratizada, com oportunidade efetiva para todo mundo, livre iniciativa, livre concorrência. E, logo, isso não vai ser conseguido com concentração de riqueza, com conservadorismo econômico, com megas corporações que vão juntar todo o poder na mão das grandes corporações. Então, eu, liberal, não vou defender o jogo das grandes corporações. Eles são inimigos. Eles vão me matar. Eles engolem o pequenininho, né? É o mega, não é nem mais supermercado, é mega mercado, né? Hipermercado, é o Walmart da vida, que destrói o mercado liberal lá, ó, do bairro, né? Então são coisas que não batem, não batem. E você tem um monte de liberal que defende, mas não são liberais. É esse o problema. Aí eles só memorizaram, eles não estudaram. Eles não entenderam aí, vamos entender o negócio. Então, né, esses liberais de verdade, eles vão se ater ao que eles buscam, mesmo que seja necessário mudar a política. E nos Estados Unidos, eles vão mudar a política, né, para permitir isso. Então, agora, eles vão chamar um juiz, é o Estado. O Estado norte-americano, isso os democratas vão começar a fazer no início do século XX. O Estado norte-americano vai ter que, então, estabelecer condições de um mínimo de igualdade de competição. Então, o Estado norte-americano começa a cuidar da saúde, vai ser lá o New Deal de Roosevelt, né? Esses, então, novos liberais, e aí as palavras também nos pegam, né, de surpresa, cuidado com as palavras. Né? O que nós podemos chamar? É um liberalismo revisto, né? Não nos seus objetivos, mas nas suas políticas. É o que vai vir, então, a seguir, né, o chamado social-liberalismo. Ora, para que as pessoas possam competir no mercado, primeiro, elas não podem estar passando fome. Elas têm que comer. Né? Ninguém vai correr uma maratona de 40 quilômetros passando fome. Elas não podem ser totalmente ignorantes, né, e desinformadas, etc. Elas têm que ter um mínimo de acesso à educação e saúde. E elas têm que ter um acesso ao crédito, ou seja, têm que ter acesso ao capital. Já vou atender as mãozinhas aí, só um minutinho. Né? Sim. Tá, beleza, Natália. Mas já estão acabando também. Vai ficar gravado aí, essa aula atípica ficará gravada. Mas preste atenção nisso. Ela vai, então, né, ter que ter condições para participar dessa competição. Né? É o mínimo que tem que ser garantido, para que tenha uma competição.
Né? Aí, então, você começa, olha só, o Estado norte-americano vai estabelecer na Lei Sherman, não se esqueçam esse nome, vou escrever aqui para vocês, Lei Sherman, S-H-E, Lei Sherman, em 1890. É uma lei que começa, então, pela primeira vez nos Estados Unidos, né, depois da Revolução Burguesa Liberal, da Constituição dos Estados Unidos da América, que surge, então, como um Estado nacional em 1787, né, vai ter uma primeira lei de direito econômico, a Lei Sherman, em 1890, que é uma lei que regulamenta a atividade econômica e vai punir com o direito penal econômico, com multa, fechamento de estabelecimento, suspensão de funcionamento, para aqueles competidores no mercado que abusarem do seu poder econômico, que abusarem da sua condição de força no mercado, de predominância, né, de vitória, de hegemonia no mercado, para destruir os novos competidores que têm que ter chance de crescer. E aí começam a aparecer outros elementos fundamentais, onde o Estado é chamado como uma espécie de maestro disso aí. Né? Falar o que? Olha, então nós vamos ter que educar as pessoas, nós vamos ter que permitir que as pessoas comam, né, que tenham um salário digno, para que essas pessoas, com o seu salário digno, possam falar, olha, eu não quero mais continuar sendo empregado, eu quero montar meu próprio negócio. Mas como é que ele vai montar seu próprio negócio se ele trabalha 16 horas por dia e ganha uma merreca que mal dá para comer no final do mês? Como é que esse sujeito vai ser um liberal se ele passa fome? Como é que esse sujeito vai poder investir e empreender se ele trabalha 16 horas por dia? Ele vai empreender nas 8 horas restantes? Né? Tem gente que acha isso, né? Não vai. Tem que pensar. Por isso que não é só memorizar, é pensar, gente, é o óbvio. Não, né? Se eu defendo o liberalismo, então o cara, né? Se eu defendo o liberalismo, eu tenho que defender bons salários. O Henry Ford, que era um cara complicadíssimo, né? Inclusive apoiou Hitler, né? Henry Ford, mas o Henry Ford tinha uma coisa muito interessante nas indústrias dele. Nas indústrias Ford, ele pagava, era a lógica do mercado americano, ele pagava, em geral, 3 vezes mais, né? 3 vezes melhor o salário do que os seus competidores, do que os outros. Qual que era a ideia dele? Se o meu empregado está satisfeito, ele produz mais. Se o meu empregado ganha bem, ele vai consumir, inclusive, o que ele produz. Ele vai poder comprar o carro que ele produz. E se ele vai poder comprar o carro que ele produz, eu vou vender mais carro. E aí, se eu vou vender mais carro, eu vou empregar mais gente. Eu vou pagar mais salário. Se eu pago mais salário, eu vendo mais carro. Se eu vendo mais carro, eu tenho mais lucro. Se eu tenho mais lucro, eu invisto mais. Se eu tenho mais investimento, eu produzo. E aí é uma bola de neve. Aí eu gero mais emprego, eu pago mais salário, as pessoas compram mais meus carros, e aí eu lucro mais, e aí eu fabrico mais carro, e aí pum, 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 pum. Né? É uma lógica, né? Liberal, inclusive, né? Pagar bons salários. Existe um país, né, na América do Sul que, entretanto, pensa ao contrário. Não, nós vamos gerar crescimento e desenvolvimento, né, acabando com os direitos trabalhistas, acabando com a previdência social, né, diminuindo o salário das pessoas, obrigando as pessoas a trabalharem 14, 16 horas por dia. Né? Não conto o nome desse país, mas é um país que é completamente de cabeça para baixo. Né? E que ainda fala que isso é liberalismo. Não tem nada a ver com liberalismo. Bom, pessoal, após a Lei Sherman e com a mudança da mentalidade de alguns liberais clássicos, a gente ainda pode chamá-los de liberais ou já passam a se chamar sociais liberais. Pois é, essa expressão, então, sociais liberais, né, a gente pode usar uma outra expressão também, liberais autênticos. Né? Eles são chamados durante muito tempo de liberais autênticos, talvez seja a melhor expressão. Os sociais liberais, eles vão um pouquinho além, né? Porque eles vão defender, né, que tem que ter saúde pública, educação pública, e isso os liberais autênticos vão falar, não, olha, é necessário a gente garantir condições, porque você vai ter política de crédito, né? Porque o pequeno é isso, gente. O cara que quer ser um empreendedor, ele tem que ter acesso ao capital. Se não tem acesso ao capital, ele não tem liberdade de iniciativa. É a mesma coisa que a gente fala. Para você ter liberdade, né, é a ideia que a gente vai trabalhar, a ideia da indivisibilidade. Não, calma. Pois é, esse monte de palavras é um pântano, é um perigo esse monte de palavras.
Mas os liberais autênticos, né, foram chamados lá atrás de neoliberais. Entretanto, hoje em dia, quando você utiliza a expressão neoliberal, você está se referindo ao falso liberalismo. Ou seja, a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, a Nakasone, ao Helmut Kohl, ou seja, ao capital conservador, aos grandes capitalistas. Né? E que aí, então, vamos explicar esse nó. Gente, vamos lá nesse nó, então. Isso aqui. O que é o neoliberalismo hoje? Os liberais autênticos, então, vão deixar eles lá, e esses caras estão defendendo de verdade, que acreditam, então, que é possível, sim, uma economia desregulamentada, livre, com oportunidade para todo mundo, com emprego para todo mundo, com livre iniciativa, livre concorrência. Isso é a ideia, né? Assim como... era o sonho dos liberais, assim como os comunistas, os socialistas tiveram seus sonhos, etc. Né? Infelizmente, esses sonhos lindos não se realizaram e foram muito deturpados. E hoje deturpado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo é uma farsa. Ele é uma mentira. Né? Por quê? É justamente esses conservadores que se dizem liberais. E aí, então, vamos entender o nó. Olha só. Vamos voltar àquela questão da política com o resultado. O resultado é importante. Se a política não gera o resultado, eu mudo a política. Não é? O importante é o resultado dos liberais. Aí é que os conservadores sacaram tudo. Qual é? Olha, para os conservadores, aquela política é importante. Estão sacando? Olha, os conservadores vão perceber que, na prática, diferente da teoria, que, na prática, a desregulamentação, que, na teoria, deveria gerar oportunidade, abertura, não intervencionismo estatal que ia evitar os privilégios, etc. Né? Então, essa era a ideia teórica. Ou seja, a desregulamentação geraria oportunidade, competição, livre iniciativa para todo mundo, emprego, etc, etc. Né? Esse era o resultado esperado. Né? Essa era a teoria. Na prática, essa teoria mostrou-se favorável aos conservadores. Por quê? Porque eles aproveitaram a desregulamentação, que deveria gerar liberdade, e usaram a desregulamentação para abusar do poder econômico e eliminar a liberdade. Os conservadores vão eliminar os novos competidores, a livre iniciativa, a livre competição. Entenderam isso? Aí, então, nós chegamos ao neoliberalismo. O neoliberalismo é justamente essa farsa. Margaret Thatcher, ela se elege primeira-ministra do Reino Unido, aquela mulher que está no inferno, né? Já deve ter assumido o governo, né, do inferno, afastou o capeta, né? Horrorosa aquela mulher. Né? O Ronald Reagan, que é o outro, né? Os dois devem estar brigando pelo poder do inferno. Oi? Eu acho que o Pinochet deve estar no lugar dela, eu acho. Não, o Pinochet é office boy do capeta. Né? Sou office boy, só fantoche. Margaret Thatcher. Né? Falou dela, eu lembrei dele na hora, porque ele era super amigo dela. Gente. Tá aí, viu? Não sei, porque você tem o capeta é o chefe do inferno. Tem os demônios, né? E tem o capeta. Que difícil, tem tanta concorrência para ser capeta ultimamente Mas, bom, vamos lá. O que acontece? A Margaret Thatcher, ela, para se eleger, vai fazer um discurso liberal. Ponto 1. Eleita, o discurso liberal é uma gracinha. Eleita, ela vai fazer uma política liberal. Entretanto, né, o resultado não é liberal. Entretanto, ela não é liberal. Entenderam? Então, repetindo, juntando com o que eu disse antes aqui. Ela vai fazer um discurso liberal do século XVIII. Qual que era o discurso liberal? A crença anterior era privatização, Estado mínimo, desregulamentação. Esse é o discurso que ela vai fazer. Sou liberal. É óbvio, né, que esses caras sabem que se eles fizerem essa política, eles vão acabar com a livre iniciativa de concorrência. Vai ficar tudo concentrado na mão de meia dúzia de pessoas. E é para isso mesmo. Mas ela vai fazer um discurso liberal. Sou liberal. No poder, ela vai aplicar uma política liberal. Que essa política liberal,
né, que não funcionou no século XIX. Ou que, na verdade, não funcionou enquanto uma ideia liberal de gerar oportunidade para todo mundo, mas funcionou enquanto uma ideia conservadora de permitir a concentração de riqueza. Então ela vai fazer... não, a minha não. Arranca o braço. Ela vai fazer uma política... Então, uma política... Que susto, pessoal. Achei que você tinha machucado. Não, eu fiz aquele símbolo. Fez o famoso, né? Famoso. Não. Então, aqui, ela vai fazer uma política liberal. Mas uma política liberal que, testada, né, não tinha funcionado para os liberais. Tinha funcionado para os conservadores, quem ela efetivamente representa. Entenderam o nó? É esse o nó. Se vocês entenderem esse nó e explicarem esse nó para as pessoas, talvez funcione. Ô, professor. Diga, Júlia. Só para ver se eu entendi. Então, lá na época do absolutismo, você tinha os liberais que não estavam no poder ainda, porque o Estado era absoluto. Daí eles conseguem depor o Estado absoluto e os liberais chegam no poder. Isso. Daí esses liberais começam a conservar o poder deles e se tornam conservadores. Isso. Aí, uma parte desses que defendem o liberalismo, no jogo da livre iniciativa, dentro do Estado liberal, começam a vencer a competição. Ou seja, começam a acumular muita riqueza. E como eles começam a acumular muita riqueza, eles começam a criar mecanismos de conservação dessa riqueza. E esses mecanismos de conservação dessa riqueza que nós chamamos de mecanismos concentracionistas, ou seja, eles vão impedir que continue existindo livre concorrência, livre iniciativa, eles vão boicotar os concorrentes, eles vão concentrar, vão criar práticas concentracionistas. Daí que surge o conceito, então, de capitalismo conservador, que são os caras que mandam no mundo hoje. São as grandes, mega corporações que mandam no mundo hoje. Eles começaram a concentrar a riqueza lá atrás. E se tornam as mega corporações de hoje. Hoje eles elegem governos, elegem deputados, elegem senadores, eles têm muita grana, eles compram informação sobre todos nós, né? Criam as fake news, elegem governos, derrubam governos, né? Elegem líderes, destroem líderes, criam falsos... E aí fazem o que querem. Eles têm muita grana e hoje dispõem de muita tecnologia, né, para fazer isso. Então, é isso. Mas é uma parcela. Né? Ou seja, é esse grupinho pequeno, porque se fosse todo mundo, então, mas é um grupinho pequeno que vai começar a acumular muita riqueza, vencer essa competição, e ao estar na frente dessa competição, eles vão criar mecanismos para evitar que novos competidores cheguem ameaçando a posição de domínio deles. Né? O que eu mencionei, aquele exemplo que eu dei ontem do Guaraná Jesus, com a Coca-Cola, né? Gente, como é que chama lá, da cerveja lá? Ambev. Acionistas. Eles não podem permitir que o novo surja, porque o novo é ameaça. O novo começa a aparecer, eles vão lá e engolem o novo. Né? Então, isso é uma política concentracionista, que são as megacorporações hoje, mais poderosas que a maior parte do que os estados nacionais. Né? Do que a grande maioria dos estados nacionais. Só uma dúvida. Os liberais sociais, no caso, igual você está falando aqui, o liberal que de fato ele é autêntico, legítimo, ele seria um social-democrata ou existe uma diferença entre eles? Não, ou existe. São dois nomes que se referem à mesma coisa? O que você pensa a respeito? Pois é, não. Veja bem, os liberais autênticos hoje, os que talvez possam existir, a questão é que a proposta liberal, ou seja, essa crença de uma absoluta desregulamentação da economia, ela foi posta à prova e ela falhou. Né? Então, o que tem hoje, as pessoas que se chamam de liberais hoje, né, estão talvez muito mais próximos de um social-liberalismo ou de uma social-democracia. Sim. Pegar o Partido Liberal da Alemanha. Ele, no Brasil, seria o PT, seria um partido social-democrata.
Você pegar um partido... O que é um liberal nos Estados Unidos? Um liberal nos Estados Unidos é um cara de esquerda, né? Mas o que é a esquerda norte-americana? Aí não chegaria a ser o Sanders, né? O Sanders é um pouquinho mais à esquerda, e não socialista. Os conceitos norte-americanos são diferentes. Mas quando você fala hoje nos Estados Unidos, o fulano é liberal, quando você utiliza essa expressão no senso comum, é um sujeito que está alinhado com as teses que nos Estados Unidos são consideradas teses de esquerda. Ou seja, com acesso à saúde garantida pelo Estado também, né? Então, não é que você vai ter saúde pública estatal, não é isso, não é o modelo sueco, não. É o Obamacare, por exemplo. O Obamacare foi uma tentativa, e que já foi chamado de comunista, né, pelos loucos lá da extrema-direita, pelo Trump. O Obamacare, o que era o Obamacare? O Estado ajudar as pessoas. Nos Estados Unidos, 43 milhões de pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de saúde. E as pessoas estão morrendo porque não tem dinheiro para pagar. A saúde é caríssima nos Estados Unidos. Saúde privada é caríssima, é impagável. Impagável. Então, os caras, o que o Obama quer? Talvez seja esse liberal de esquerda. Olha, o Estado vai ajudar essas pessoas dando um seguro-saúde para elas, ajudar a pagar, né, o seguro-saúde com o setor privado de saúde. Não é acabar com o setor privado, não é como na Suécia, que é tudo público, estatal e gratuito. Não. Vai dar um seguro para o sujeito lá que está desempregado, que não tem como pagar essa saúde absurda, e esse seguro-saúde, então, vai ser pago pelo Estado norte-americano. Mas a saúde continua sendo oferecida pelo setor privado, né? Diferente, né? Diferente. Então, isso são as teses aí de talvez o Sanders vai mais além, o Bernie Sanders já é mais social-democrata, vamos dizer assim, né? Então, já fala em saúde estatal mesmo, pública, gratuita, né? Então, o Sanders já é um pouco mais à esquerda, mas não é nenhum socialista, assim, né? O Sanders é um admirador do modelo norueguês, sueco, então social-democrata, né? O socialismo democrático. Mas, assim, mais um liberal, você fala, fulano é liberal. Você imagina, esse cara que defende, as pessoas têm que, no mínimo, comer, morar, estudar e ter saúde, né? E você tem que ter uma intervenção do Estado, uma regulamentação estatal para proteger os pequenos produtores, etc. Isso é um liberal norte-americano, um liberal de esquerda norte-americano, né? Diferente dos democratas, né, e os republicanos. Que aí você entra naquele leque imenso, né? Democrata, o atual governo norte-americano, o governo Biden sempre foi um representante da indústria armamentista norte-americana. Mega indústria armamentista, né? Poderosíssimo, maior orçamento dos Estados Unidos. Biden é grande empresa, os democratas são grandes empresas, tirando alguns democratas de esquerda, né? Que são esses aí. O Jesse Jackson do passado, o Bernie Sanders, né? Que se coloca mais... Que vai tentando também, mas não consegue. Então, é isso. Então, a gente tem que... de qualquer maneira, a gente tem que ir sempre com muito cuidado com essas nomeações, com esses rótulos, com esses títulos, tá? Então, os rótulos, vamos guardar assim, os rótulos são meros indicativos. Vamos pensar assim no rótulo de cerveja. Às vezes você olha um rótulo de cerveja maravilhoso, uma Indian Pale Ale, mas aí você vai tomar uma porcaria. Então, tem que tomar cuidado, né, com... Não basta o rótulo é um indicativo. Você vai ter uma Pale Ale, uma grande cerveja, uma Pale Ale. Mas você pode tomar uma Pale Ale boa, uma Pale Ale mais ou menos, uma Pale Ale maravilhosa, né? Então, não basta o rótulo, você tem que ir atrás do rótulo. E principalmente hoje em dia, onde os rótulos, né? Muitas vezes você compra uma Pale Ale e não é uma cerveja, como é que chama aquela? Pensa, é a pior cerveja que tem aí no mercado. Qual? Como é que chama? Não, a Antártica ainda é boa. Não, tem uma horrível, assim. Krill que chama. Vocês já tomaram Krill? Mas eu tomo Krill também, eu tomo qualquer cerveja. Se vocês me chamar para tomar cerveja, eu tomo qualquer cerveja. Mas tem essa aí, Krill. Mas aí, se for assim, obviamente só no fim de semana, moderadamente, mas se vocês fizerem, for fazer quando acabar essa pandemia, e a gente for fazer um churrasco da turma, me chama. Aí pode me oferecer Krill, que eu tomo Krill numa boa. Mas assim, é isso. Mas o problema é você comprar um rótulo assim de uma Pale Ale, e aí de repente ali dentro tem
aquela cerveja aguada, né? Então, é isso. Tomem cuidado com os rótulos. Ô, gente, espero, já passamos muito do nosso tempo, mas também a gente perdeu muito tempo com essas quedas e coisas todas aí dessa aula atípica de hoje, mas pelo menos eu consegui fechar, né? Vou deixar gravado, se é que ficou gravando, né? Ah, ficou gravando, ó. Vou deixar gravado também. É muito importante vocês entenderem essa parte final.